Olá a todos, vamos dar início agora a um conteúdo novo, conteúdo de ligações químicas. Então acompanhe comigo aqui no slide. Observe as substâncias presentes no nosso cotidiano. Aqui nós temos a água, aqui nós temos o NaCl, temos o N2 e temos o O3. Né? Então a água você conhece muito bem, o NaCl, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? Aqui o N2, o gás nitrogênio, e aqui o O3, o gás ozônio, tão conhecido também por estar presente na camada de ozônio. Agora vamos refletir o seguinte: por que nas substâncias os átomos estão unidos uns aos outros? O que é que faz os átomos se ligarem? Por que eles se ligam? Né? Reflita também o seguinte: porque na água existe um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio? Por que no cloreto de sódio, ele está aqui, há apenas um átomo de cada elemento? Só um átomo de sódio e um de cloro. Por que no ozônio existem 3 átomos de oxigênio? E por que no nitrogênio, está aqui no gás nitrogênio, no N2, nós temos 2 átomos de nitrogênio ligados entre si? Então, após o estudo das ligações químicas, você vai entender com bastante clareza a razão para essas e outras perguntas que futuramente você venha a ter. Beleza? Vamos seguir. Os gases nobres e a estabilidade. Os átomos dos gases nobres, também conhecidos como gases inertes, eles são encontrados isolados na natureza, eles são encontrados sozinhos. E isto se deve à sua configuração eletrônica, certo? Vamos entender isso. Então aqui nós temos o hélio, a configuração eletrônica dele é um s2, ele só tem 2 elétrons. O neônio, um s2, 2s2, 2p6. O argônio, um s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O criptônio, um s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p6. O xenônio, não vou repetir, que você já consegue ver aqui, tá bom? E o radônio, tá aqui também. O que eu quero que você preste atenção é no que está destacado aqui, 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 aqui e aqui. O que é que tem de incomum? Então, veja, com exceção aqui do hélio, todos os gases nobres, eles têm na camada de valência 8 elétrons. 6 com 2, 8, 6 com 2, 8, 6 com 2, 8, 6 com 2, 8 e 6 com 2, 8. A gente diz que átomos ou íons com esta configuração eletrônica, eles são estáveis, certo? E se eles são estáveis, em química, ser estável significa estar no menor nível de energia possível. Então, se esses gases eles são estáveis, eles não precisam realizar ligações químicas, porque o intuito, a gente vai ver, da ligação química é essa diminuição da energia para atingir a maior estabilidade. Então, como os gases nobres eles já têm 8 elétrons na camada de valência e eles já são estáveis, por isso que eles são encontrados isolados na natureza. Vamos em frente. Os átomos não estáveis se unem a outros átomos a fim de adquirir essa configuração eletrônica, como eu já falei, estável. Essa é a teoria que a gente chama de teoria do octeto. Então, o que seria a teoria do octeto? A teoria do octeto preconiza que os átomos devem ter 8 elétrons, oct, 8
eles devem ter 8 elétrons na sua última camada, a chamada camada de valência, exceto o hidrogênio, porque o hidrogênio ele não vai atingir o octeto, ele vai atingir o que a gente chama de dubleto, ou seja, ele vai ficar com 2 elétrons na única camada que ele tem, se assemelhando assim ao gás nobre hélio, beleza? Então, nestas uniões, os átomos devem ganhar ou perder elétrons na sua última camada. Então, vamos ver o exemplozinho aqui, do NaCl. O sódio está aqui, com o elétronzinho dele, e o cloro está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que vai acontecer? O sódio ele vai doar um elétron para o cloro, vai ficar com carga positiva e o cloro com carga negativa. O íon sódio perdeu elétron, o cloro ganhou elétron. E eles podem também compartilhar elétrons da sua última camada. Aqui houve uma transferência de elétrons e pode também haver um compartilhamento de elétrons. Veja, o hidrogênio compartilhou o elétron dele com o outro. Então está aqui, os átomos de hidrogênio compartilharam elétrons. Vamos em frente. Os átomos com menos de 4 elétrons na camada de valência, eles devem perder elétrons, certo? Formando um cátion estável. Mas isso não é regra, tá? É na maioria dos casos. Existem algumas exceções. Então tá aqui, o sódio, ele tem um elétron na camada de valência, então ele perde um elétron. O alumínio tem 3 elétrons, então ele vai perder esses 3. Se o átomo, ele tiver mais de 4 elétrons na última camada, geralmente, não sempre, ele ganha elétrons até completar o octeto, formando um ânion estável. Então está aqui o enxofre, ele tem 6 elétrons, ele precisa ganhar 2, para ficar com 8. Está aqui o cloro, 7, ele vai ganhar 1 elétron para ficar com 8. Então, vamos falar agora sobre a ligação iônica. Como o próprio nome já está dizendo, a ligação iônica ela vai envolver íons, um cátion e um ânion que vão se unir por atração eletrostática, tá certo? Vamos lá. Então, essa ligação ocorre, como eu já falei, devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas, aquela velha história do positivo atrair o negativo, Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. Isto é, um é metal e o outro é ametal. Então, geralmente, quem vai perder energia, quem vai perder um elétron ou mais de um vai ser o metal. E quem vai ganhar um elétron ou mais de um vai ser um ametal, certo? Essa transferência é feita do metal para o ametal. Também pode ser feita entre metal e hidrogênio, certo? Então, ligação entre o sódio e o cloro. A gente já viu, vamos aqui dar uma olhadinha de novo. Então, veja aqui, o sódio, ele tem número atômico 11, Então, ele tem 11 elétrons. Aqui está a última camada dele, ele vai perder um elétron, vai ficar com 8. E o cloro tem número atômico 17. Camada de valência está aqui, tem 7 elétrons na camada de valência, Ele tem número atômico 17 e tem 7 elétrons na camada de valência, então ele vai receber um elétron. Aqui vai ficar com 6. Então, 6 com 2, 8. Aquele esqueminha que a gente já tinha visto. O sódio passa um elétron para o cloro,
fica positivo, se torna um cátion, o cloro fica negativo, se torna um ânion, eles se atraem, certo? Muito bem. Então, foi formado aqui, ó, o NaCl, ou seja, o cloreto de sódio. Agora vamos ver uma regrazinha prática para a gente definir, né, quantos átomos de cada vão existir na estrutura. Então, acompanhe. Para compostos iônicos, poderemos usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema geral. Então, a gente vai pegar a carga do cátion, certo? Vai pegar a carga do ânion e vai cruzar esses valores. Aí a gente obtém a atomicidade. Então, ó, esses valores foram cruzados e aí a gente tem a atomicidade tranquilamente, certo? Eu vou ter um número de átomos, né, do cátion e eu vou ter um número de átomos do ânion. Perfeito? Vamos em frente. Agora vamos ver as características dos compostos iônicos, tá? Então, um composto iônico apresenta as propriedades a seguir. Primeira, alto ponto de fusão e de ebulição. Então, compostos iônicos, devido à sua grande atração eletrostática, né, na rede cristalina, eles vão ter um alto ponto de fusão e de ebulição, certo? Vai ser muito difícil colocá-los para o estado líquido e também muito difícil colocá-los para o estado de vapor. Tudo bem? O próximo aqui, ó, são bons condutores, né, de corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Por que no estado líquido ou em solução aquosa? Porque no estado líquido vão existir íons ali que vão possibilitar a condução de corrente. E em solução aquosa, como em água eles vão estar dissociados, né? Então também vai ser permitida essa passagem de corrente. E eles são sólidos, geralmente, né, a temperatura ambiente. Aqui está um exemplozinho do sal de cozinha. Beleza? Então, galera, essa foi uma aula bem simples, só para você ter uma noção, certo? Sobre alguns conceitos de ligação química. Nas próximas aulas, vamos dar continuidade. Conte comigo, um grande abraço e até a próxima. Valeu!